Estamos de volta, hoje falando sobre humor. Você acha que ele deve ter limites? Dê sua opinião, envie sua pergunta ou comentário para o e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Se preferir, pode ligar para nós. O telefone é 3209-0115. Nós terminamos o bloco anterior falando dessa linha tênue entre o bom humor e o humor que pode ser difamatório. E o Mário fez uma brincadeira aí, né? Então, Mário, você acha que o humor difamatório pode ofender as pessoas? Como que é a sua experiência, já que você trabalha com humorismo? Olha, não digo que existe uma receita pronta. Você vai pegar um livro, vai seguir A, B, C, vai ter uma carreira ortodoxa, como todas as outras, que você tem cargos, que você sobe, etc. e vai. E fazer humor depende muito da plateia que foi lá te ver também. É como ele falou, das especificações que você tem para cada plateia, cada coisa. Eu acho que vale o bom senso, que é de cada um, que a Constituição, por exemplo, não especifica o que é bom senso, né? Não há um conceito correto do que é isso, o que é o bom senso, como eu devo seguir, como não seguir. E fazer humor é muito difícil, você anda numa linha tênue, você anda no fio da navalha. Qualquer escorregada, você machuca e machuca feio. Então, o que vai dizer respeito, o que vai pautar, o que vai nortear o humorista é a bagagem de vida que ele tem, são os valores que ele tem, a sua ética, as pessoas, o respeito que ele tem por aquele assunto ou por outro e tal. E eu costumo dizer que o humor é a arte do coletivo, que por mais que às vezes você se apresente sozinho, o humorista tem que ensaiar com outros humoristas, ele tem que ter contato com outros. Até para que, sem querer, uma coisa que você acha engraçada, o seu colega fala, olha, isso tá bom, mas espera aí, vamos mexer que isso pode ficar ofensivo. Aliás, essa expressão que você usou aí, ela é maravilhosa. É a arte do coletivo. Aliás, tudo na vida se dá nessa tendência, né? Nessa cadeia de interdependência que é a nossa vida. Nós somos com os outros. O sujeito pode ser considerado um excelente humorista, ele pode ser bravíssimo, pode ser ótimo, mas se ele não respeitar o seu público, se ele não construir sintonia, não é verdade? Bom, com isso eu queria passar lá para o Dr. Livingstone mais uma vez. Como que é a legislação para prevenir, por exemplo, ações difamatórias, calúnias? Existe uma legislação específica ou ela está assim pulverizada no Código Civil, Código Penal? Como que é? É uma palavrinha interessante que foi usada aqui ainda alguns segundos atrás, e eu falei de responsabilidade, respeito ao público, respeito ao coletivo, né? Um dos desafios que a gente tem na democracia é exatamente esse. Não é só o respeito à maioria, mas o respeito para com o outro. E você usou outra palavra importante nisso, que é valor. Não é o meu valor que está em jogo, o meu valor de humorista, o seu valor de humorista, mas o valor daquela coletividade. Esses valores são marcos. Marcos que orientam vários ramos do direito, o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, no aspecto geral. Essas outras palavras que foram usadas aqui, calúnia, injúria, difamação, são expressões que definem crimes, condutas, melhor, que definem crimes. E algo importante para dizer que houve um crime, houve uma ofensa maior, um desrespeito maior, é exatamente aquilo que nós chamamos de ânimos, de vontade ou consciência do ofender, de ofender a honra do outro, de um determinado grupo. Essa honra que pode ser dividida no aspecto objetivo, o conceito que a pessoa tem diante do outro, da coletividade, a boa fama, ou o próprio conceito que a pessoa tem de si mesma, que seria a injúria, a honra subjetiva. O que eu penso a meu respeito? Às vezes uma piada, às vezes algo que está sendo tratado como humor por uma grande maioria de pessoas que estão rindo, aquilo não me ofende diante do outro, mas diminui o conceito que eu tenho, a minha autoestima, e pode haver uma ofensa à honra subjetiva. Nesse sentido, chegou uma pergunta aqui, o Henrique do bairro Santa Cruz, obrigado Henrique pela participação, ele quer saber como é a fiscalização do humor por parte dos veículos de comunicação. Eles respeitam a liberdade de expressão do humorista? Como que é, hein, Mário, na sua experiência? Os veículos de comunicação, todos são empresas. São grupos, são grandes grupos, eles são profissionais, fazem isso há muito tempo. Então, cada um tem a sua conduta, tem o manual que você deve seguir, os limites que ele deve impor. Eu não gosto nem de longe de falar a palavra censura, porque por mais que tenha sido uma época que eu não vivi,
mas ela deixa um marco muito forte no Brasil, ela atrasou a nossa produção cultural, prendeu muita gente que não deveria, enfim, né? São coisas que é melhor a gente até esquecer. Mas você vai ser pautado e norteado por isso, os valores da empresa, daquela pessoa, do seu chefe, e acaba que é alguém para te dirigir também. Tem hora que é bom, que você vai fazer o falar, olha, eu acho que você é muito bom, gosto muito disso, mas você vai acabar se dando mal caso você brinque dessa maneira ou de outra. Então, tem que saber jogar, se ceder ali, acelerar aqui, frear ali. Correto. Mesmo tem porque, receita. em se tratando do humor, se nós cercearmos demais, ele deixa de ser humor, né? Tem que ser um pouco livre, expressão da liberdade. Jair, você acha que no mundo contemporâneo existe uma demanda por um tipo de humor que seja difamatório, que seja agressivo, que tenha preconceito? Márcio, é outra coisa que eu não tenho dúvida, sabe? Quando a gente observa, por exemplo, formatos, a gente pode falar o nome do programa aqui, eu acho um programa assim, de gosto duvidoso. Quando no Pânico, na TV, dois repórteres vão para a porta de festas e vão para a praia para fazer troça com a cara dos outros, sabe assim? A menina gordinha, aí eles descobrem, por exemplo, uma moça que está fazendo música lá no Pará, por exemplo, e trazem a menina para cá e, não sei, é submeter alguém a um certo constrangimento. Como o Mário colocou, assim, às vezes o público que você trabalha gosta muito disso, né? Nós vivemos hoje um questionamento de ética e de estética muito, muito forte, né? Às vezes o que era muito bom e muito bonito antes, talvez não tenha tanto valor e tanto ibope hoje em dia, né? Por exemplo, se os festivais da canção dos anos 60 e 70 faziam pelo belo, pelo que era interessante nas letras, hoje em dia, o pessoal escuta American Idol, Ídolos, Qual é o Seu Talento, é pelo bizarro. Quanto mais bizarro que esse camarada senta para cantar lá, mais ibope dá. Mas é interessante perceber assim, eu não gosto desse tipo de programa, mas eu adoro quando o CQC vai no Congresso e faz troça com os políticos. Então assim, Então, com o cidadão normal você não concorda. Não curto. Mas, né? Mas com os políticos... Com os políticos eu adoro, eu acho muito Aliás, engraçado. é um outro viés interessante do humor, que é o lado político que o humor tem, né? Porque ele mexe com as estruturas da sociedade, desperta jovens, desperta o senso crítico. E é um espelho dessa sociedade, né? Se eu tenho pouca representatividade, chegar lá e questionar um deputado, os caras vão lá e perguntam as coisas mais hilárias. O Mário está ansioso aí, sim, Mário. Mas assim, existe o humor da política, né? E existe o humor que a política faz conosco. Com certeza. Né? A gente paga as taxas mais altas do mundo de muitas coisas. A pesca que o diga. A das maiores cargas tributárias, um desrespeito que não existe nas estradas federais, o povo morre, pessoas perdem a vida e ninguém faz nada, é um descaso muito grande. Mas você falou do exagero, eu não vou entrar no mérito de um programa concorrente, até por uma questão de ética. Uhum. Né? Mas o exagero é uma das ferramentas, uma das maneiras de causar riso. Basta saber como usá-lo. Uhum. Agora, eu acho que há um questionamento também na sociedade democrática, no Estado de Direito democrático, né? na sociedade com liberdade de expressão, respeitar o que o outro quer ver. E existe aí a Constituição, os advogados, para que caso você se sinta ofendido, você vai acionar legalmente. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande em ouvir coisas como o mau humor, que existe o depreciativo, desde a escolinha, que um menino chega no ouvido do outro, cochicha, olha para o outro e ri. Ele se sente mal. O riso pode ser também uma expressão de desprezo, de superioridade, enfim. Ô Mário, agora, na atualidade, o stand-up comedy, a comédia em pé, tem sido uma tendência. Como que você explica isso? Como estamos na televisão, acho que eu vou usar uma expressão bem de veículo de comunicação para me expressar. Antigamente, até muito pouco tempo atrás, nós que somos todos muito jovens, né, existiam poucos canais de informação para muitas pessoas. Toda informação que era divulgada era altamente massificada porque não tinha outro jeito de se ouvir. Você tinha 3, 4 canais de televisão, algumas emissoras de rádio, alguns jornais e acabou. Uma peça ou outra de teatro, enfim, né? Com o tempo vai crescendo, o teatro muito grande tem uma influência muito grande, enfim. Hoje, com o tempo, você tem internet, que tem humor de cartoon na internet, tem vídeo na internet, tem texto na internet. Então, abriu uma lacuna, um lugar para o stand-up comedy que é o autoral. Você quer ver o cara da sua cidade falar a sua língua, a sua piada com o seu bairro e saber o que aquele cara acha. E ali ao vivo, às vezes no bar, né? Exato, no bar a gente tem Correto. Dr. Livingstone, diante dessa tendência do stand-up comedy,
Tem aumentado, por exemplo, a procura do judiciário, por exemplo, por difamação, por calúnia, por preconceito, por exemplo, com relação a homossexuais, negros? Como que o senhor vê isso? Eu acredito que, agora fazendo análise quantitativa apenas, em relação a essas três figuras específicas, a injúria, a difamação e a calúnia, não, a resposta seria negativa. Tem ocorrido sim um aumento de resposta que se busca do Estado, do juiz, né? Na questão dos danos morais, da indenização das ofensas morais. A Constituição de 88 também já separou a possibilidade de reparação pelo dano só à honra, o que antes não ocorria, né? Apesar de ter falado que é jovem, eu me enquadro, me sinto assim, mas vivi um pouco desse regime ditatorial, sei o que foi a censura, isso incomoda mais na pele do que de ouvir falar, mais do que na história. Então é algo realmente odioso. Mas naquela época, inclusive, em razão da censura, para que eu pudesse buscar a reparação de um dano moral, eu tinha que ter agregado a esse dano moral também um dano material. Tomei um prejuízo, deixei de fazer um negócio, coisa que fosse equivalente. Com a nova ordem constitucional, a partir de 88, já foi possível separar isso. Eu posso buscar só indenização pelo dano moral, e isso aumentou. Correto. Então nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar falando de bullying, violência, ética e humor. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Aproveite, participe conosco, ligue para nós, 3209-0115, até daqui a pouco.